Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Gisele e hoje estou aqui para mais uma aula de ciências muito interessante. E o nosso assunto de hoje será luz, aquecimento e reflexão. Vamos para a nossa aula? Nós vamos falar hoje sobre reações da luz em diferentes superfícies. Quando a luz atinge um determinado material, o que pode acontecer? Nós temos três reações diferentes. Primeira situação, ela atravessa o material. Segunda situação, ela é absorvida pelo material. E terceira situação, ela é refletida pelo material. E nós vamos ver cada passo e cada material. Primeira situação, quando a gente fala que a luz atravessa o material, nós dizemos isso a respeito de materiais transparentes. Por exemplo, o vidro de uma janela. Nós conseguimos perceber a imagem do outro lado nitidamente. Como aqui na imagem, ó, você percebe o gato do outro lado da janela. Tá? Agora, no caso de materiais ou superfícies translúcidas, como um box do banheiro, você percebe que existe uma pessoa do outro lado, então a luz ela atravessa, mas devido o material ele não ser o material transparente, ele ser translúcido, você não consegue perceber as características da pessoa do outro lado. Por exemplo, você não consegue perceber traços da sobrancelha, a cor dos olhos, o formato do nariz ou da boca, tá? Mas você percebe que existe alguém do outro lado, tá? Agora, em materiais opacos, o que acontece? A luz, ela não atravessa materiais opacos. Quando a luz, ela não atravessa materiais opacos, este material, ele bloqueia a luz. E quando ele bloqueia a luz, logo depois dele surge uma sombra. E o que é a sombra? Então, a sombra é uma região escura, resultado de quando o material opaco, ou seja, que não permite a passagem da luz, é colocado no caminho da luz. Então, aqui na imagem, você consegue perceber que existe luz em volta da pomba, tá vendo? Mas no local onde ela está, o raio do sol, ele pegou ali nela e ele não ultrapassou. Ele não atravessou a pomba. E aí o que aconteceu? Quando ele não atravessou, aqui teve uma ausência de luz. Então a sombra, ela é uma ausência de luz. E aí você consegue perceber o formato do pássaro devido a todo o redor dele, ó, está iluminado. Agora vamos falar de absorção. Então, quando nós estamos falando de absorver luz, tanto a luz solar quanto a luz artificial, ela pode ser transformada em calor, tá? Em contato com alguns materiais e superfícies. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que superfícies escuras absorvem o calor. Por isso que você às vezes está andando no asfalto e percebe que o asfalto é mais quente do que aquele calçamento com paralelepípedo. Por quê? Porque o asfalto é mais escuro, é uma superfície mais escura. Já superfícies laminadas, elas refletem melhor a luz do sol, como papel alumínio, espelhos e até mesmo a panela. O material, o alumínio, ele não só é um refletor de calor, mas ele também absorve rápido o calor e ele também conduz o calor. Então, ele também é condutor
desse calor. Por exemplo, quando você está cozinhando, você coloca a panela lá e aí você percebe que a panela, né, alumínio, rapidamente a panela esquenta e o alimento é cozido. Mas o cabo da panela, ele demora um tempo para ele aquecer. Por que isso acontece? Porque o cabo da panela é feito de um material diferente da panela, tá? Então, a panela, ela conduz o calor muito mais rápido. E aí, quando falamos, né, dessa absorção de calor, das cores, nós também falamos destas cores em diferentes superfícies. Por exemplo, se uma superfície é negra, por exemplo, isso significa que ela absorve mais luz do que uma superfície branca, tendendo a esquentar-se mais. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu propus uma experiência. Eu peguei 2 latas de refrigerante do mesmo tamanho, o mesmo material, tá? Mesma espessura, e pintei uma lata na cor preta e uma lata na cor branca. Logo após, eu expus essas 2 latas ao sol, ao calor do sol, por 15 minutos no mesmo local, no mesmo momento, tá? Mais ou menos assim o sol de 10, 10 e 15 da manhã. Logo depois que se passaram os 15 minutos, eu medi a temperatura. Vamos ver o resultado da experiência. Olha, a lata branca, ela está medindo 34,6 graus. Já a lata preta, do mesmo local, tá vendo? Uma do lado da outra, com a mesma emissão de calor, no caso, a luz que foi transformada em calor, e ela estava medindo aqui 46,7 graus, então dá uma diferença de mais de 10 graus. Mas vamos entender por que isso aconteceu. Isso aconteceu porque mesmo o alumínio sendo um condutor de calor, a lata branca, por ela estar pintada de branco, ela aquece menos, tá? Ela não absorve o calor, já a cor preta absorve o calor. E aí nós percebemos isso também em diferentes superfícies. Por exemplo, quando você está na praia, você vai lá na areia e aí às vezes a areia está muito quente, queima o pé, não é? A gente tem que andar de chinelo e aí chega lá na beira do mar, aquela confusão, porque você precisa de guardar o chinelo, mas você também quer entrar dentro do mar e não quer queimar o pé, não é mesmo? O que acontece? A areia, ela esquenta muito e rapidamente. Por quê? Porque ela esquenta somente na superfície. Se você for cavar areia, por exemplo, sentar para fazer um castelo de areia, né? Quem nunca fez isso com os filhos? E aí, quando você cava, no interior, mais para o fundo da areia, a areia está fria e muitas vezes ela está até molhada. Por quê? Porque este material, ele aquece muito rápido e somente na superfície. Aí você corre para a água. Quando você corre para a água, o que acontece? A água ela tá fresquinha, ela tá fria, tá gostosa, não é? Aí, mais tarde, né, quando tá lá que o sol tá indo embora, a areia já tá fria, não é verdade? E a água do mar tá quentinha. Mas por que isso aconteceu? Porque a água, diferente da areia, ela não aquece somente na superfície. Ela aquece por inteiro. Então, ó, o marzão, o tanto de tempo, né, que o sol demora aí para esquentar a água do mar, diferente da areia, que é somente na superfície. E nós percebemos isso, por exemplo, na época do calor, né, na estação do calor. A nossa cidade é uma cidade bem quente, não é? Então, quando nós vamos sair ao sol, nós temos aí a preocupação. Vou procurar uma roupa que é clara, mais fresca.
Você sabe que a roupa clara é uma roupa mais fresca, mas você compreende o porquê? Por que ela esquenta menos? O que acontece? Cores claras refletem o calor, absorvendo pouco calor e aí esquenta pouco. Já as cores escuras, elas absorvem calor e por isso esquentam mais. Então, uma dica, né? No calor, use roupas claras e no inverno, procure as roupas mais escuras para você ficar bem quentinho. Agora, reflexão da luz. Então, essa parte aqui a gente precisa de entender bem devagar. Você sabia que a reflexão da luz está envolvida a respeito das cores que os objetos têm? A reflexão da luz é que dá as cores no objeto. Então, isso significa que as cores não vêm propriamente dita do objeto. Mas como assim, professora? Tão confuso? O que acontece? A luz branca é uma união dessas cores. Do vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, azul, anil e violeta. Então, quando a luz branca emite em um objeto, por exemplo, essa lata branca, a luz branca, que é a luz aqui do estúdio, ela está sendo emitida aqui nesse objeto. Esse objeto absorve todas as cores e só reflete a luz branca. Então, a cor não vem propriamente do objeto, mas sim da luz que a reflete. Por exemplo, de acordo com a figura, iluminamos dois objetos com luz branca e ambos os objetos absorvem todas as cores. Ó. A luz branca está aqui, a seta, tá vendo? Ó? E os dois objetos absorveram todas as cores, tá? Como não são absorvidas, não, só um minutinho, todas as cores, exceto a luz azul e a luz verde. Então, eles absorvem todas as cores de menos a luz azul e a luz verde. E aí, o que acontece? Como a luz azul e a luz verde não são absorvidas, o que acontece com elas? A luz azul e a verde são refletidas em todas as direções, tornando o primeiro objeto azul e o outro objeto verde. Agora, existe também a reflexão da luz quando nós falamos de espessuras, né, lisas, superfícies lisas e polidas. Quais são essas superfícies lisas e polidas? São os espelhos. Então, você sabe que o espelho reflete a imagem, não é isso? Mas por que isso acontece? Pela reflexão de luz regular. Ocorre quando a luz é refletida por meio de uma superfície lisa e polida, como o espelho, o vidro transparente e etc. Por exemplo, nós temos aí algumas janelas, né, de vidros bem lisos e polidos que você consegue ver a sua imagem através deste vidro. É uma reflexão, porque a superfície ela é polida. Então, o que acontece? A luz, você está vendo colorido aqui? Porque a luz branca é a união de todas as cores. Então, tá incidindo aqui na superfície polida, tá vendo? E como a superfície é lisa, a luz bate aqui e reflete toda junta por igual. Por isso, você vê a sua imagem do outro lado. Mas não existe somente reflexão de luz regular, existe também a irregular. Nesse caso, a luz é refletida de uma superfície rugosa, surgindo raios indefinidos. E é este processo de raios indefinidos é que não reflete a imagem do outro lado. Aqui na imagem nós temos, exemplificando, então nós temos o raio, as luzes, né, a luz branca, emitindo aqui na superfície, tá vendo? Só que essa superfície aqui, ela não é polida. Então, o que acontece? Cada raio vai para um lugar
Se cada raio vai para um lugar, você não vê a sua imagem refletida do outro lado. No caso do papel, parede, tá? Agora, uma profissão que usa bastante a luz e a reflexão é a fotografia. Então você vê que nessa imagem o fotógrafo utilizou uma luz natural, que é a luz do sol, e aí essa luz clareou a lente de uma foto, né, de uma máquina que ele estava tirando a fotografia. Então aqui no fundo, ó, você percebe a imagem do fotógrafo. Já na segunda foto aqui, você vê a reflexão de uma luz natural, que é a luz do sol, sobre o mar. Tá vendo? Olha. Então, caso você tenha interesse em tirar fotografias melhores, procurar sempre luz natural, tá? A foto, ela fica mais bonita. Agora eu vou propor para vocês aqui uma experiência. Você vai pegar 3 copos, tá? Cada um com um material. Então você vai colocar, olha, terra, uma quantidade de terra em um copo, uma quantidade de areia em outro copo e uma quantidade de água em outro copo. Todos os 3 do mesmo tanto, tá? E aí você vai expor esse material ao sol por 2 horas. Logo depois, eu gostaria que você fizesse um relato do que aconteceu. Terra esquentou mais, areia esquentou menos, água esquentou mais. Escrever passo a passo o que aconteceu com cada material desse, tá? Pessoal do primeiro ano pode só escrever o material e na frente o que aconteceu. Agora, do segundo e do terceiro ano, eu já quero, né, uma coisa mais detalhada e eu sei que vocês são capazes, vocês conseguem, ok? Encerrou aqui, você fotografa o seu material, a sua escrita, o seu relato e envia para a professora da plataforma para ela fazer as devidas correções, tá certo? Então, aqui encerrou a nossa aula muito bacana hoje. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV. Até uma próxima aula. Tchau!